Então vamos lá para mais um vídeo aqui do canal. E é claro, hoje eu separei para vocês aqui uma, duas, três, quatro. Separei para vocês quatro dicas, quatro dúvidas que eu recebo aqui dos internautas, dos seguidores aqui do canal, que são basicamente interessantes para se falar em um vídeo, que agora são meia-noite e 10, né? Estou aqui gravando para vocês. Gosto de gravar os vídeos durante a noite, no período noturno, porque é mais calmo, fica mais silêncio. Ó, é bacana, é bacana. Senhoras e senhores, eu sou Antônio Sommelier, você está no canal Antwine e se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, não deixe de seguir o nosso canal, não deixe de você ficar antenado sobre as principais notícias que acontecem no mundo do vinho. Eu sempre venho aqui passando para vocês com o maior prazer. E hoje eu separei para vocês essas dicas que me mandaram aqui na internet, né? Algumas vieram no privado, então eu decidi pegar um pouquinho ali, uma dúvida de um, uma dúvida de outro e fazer essa listinha para que nós podemos fazer esse vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira dúvida. Um rapaz ele me chamou aqui no YouTube, e ele me fez a seguinte pergunta: Antônio, né, Tony, posso colocar vinho tinto em decanter? A pergunta é muito interessante e a resposta é sim, deve, como não, não deve. Claro, depende muito. Vamos entender o seguinte: vamos dar um exemplo de dois vinhos tintos completamente diferentes. Vamos pegar um vinho de entrada, vamos pegar um vinho mais simples, que seria aquele vinho básico da vinícola, aquele primeiro vinho da vinícola, e vamos pegar um vinho que já tem uma longa data, que já tem uma safra mais antiga, que já é um vinho que tem um potencial de guarda um pouco maior. Ambos os vinhos eles podem ir para o decanter, só que um vai se comportar melhor do que o outro no decanter. Não é que um vinho seja melhor do que o outro, mas o comportamento, o resultado final deles, um será melhor do que o outro. Como assim? O primeiro vinho, quando ele costuma ser um vinho de entrada, quando costuma ser um vinho, o primeiro vinho da vinícola, ele vai demonstrar uma evolução, sim, no decanter, só que ele não vai demonstrar uma evolução tão significativa quanto esse vinho de guarda. Isso porque o enólogo, quando ele produziu esses dois vinhos, ele pensou da seguinte maneira: poxa, eu vou fazer esse vinho para que ele seja um vinho de consumo um pouco mais rápido, e vou fazer esse outro vinho para que ele seja um pouco mais demorado de fazer esse consumo, para que ele possa ficar mais tempo guardado na garrafa. É claro que esse vinho que ficou mais tempo guardado na garrafa, ele foi pensado desde a idade da vinha, o processo de vinificação, o processo de produção, o processo de fermentação, até chegar na garrafa, né, no resultado final. O enólogo ele pensa em cada detalhe, em cada passo, para que os vinhos tenham, sim, uma evolução. Existe até um boato de que o vinho ele não estraga. Na verdade, sim, o vinho ele estraga. Aquela pequena oxigenação, aquele espaço que está entre o vinho e a rolha, ali tem oxigênio. E é essa microoxigenação que vai fazer com que o vinho tenha uma evolução gradativa e bem lenta dentro da garrafa. Com o tempo, alguns vinhos podem apresentar uma pequena oxidação, isso é natural, porque o vinho ele vai oxidar devido a essa microoxigenação. E se o vinho não tiver um potencial de guarda, ele pode acabar morrendo dentro da garrafa. Então, dependendo da safra que for o seu vinho, você pode sim colocar os dois no decanter. A única diferença é que um vai evoluir um pouco, enquanto o outro vai evoluir muito. E no decanter, sim, você pode colocar também um vinho branco, não é só vinho tinto. Mas os vinhos brancos, eles costumam evoluir um pouco mais rápido. Então, só de você colocar ele na taça e você der um rápido giro, só para ele trocar uma boa temperatura com o ambiente, ele já demonstra uma boa evolução, ele já demonstra um bom processo evolutivo na parte aromática e no paladar. Então, se você tem essa dúvida se você pode ou não colocar o vinho no decanter, a resposta é sim, claro que pode. Você pode ou deixar ele evoluir em taça, ou você pode acelerar esse processo colocando ele no decanter. O processo vai ser muito mais rápido e você vai conseguir apreciar seu vinho com uma melhor exatidão. A próxima pergunta, eu já recebi ela no Instagram. Ela já dizia assim: por que o vinho branco não tem tanino? Olha, essa é uma questão muito interessante da gente poder discutir. Vamos lá. Não é que o vinho branco não tem tanino. Ele tem, mas é uma porcentagem tão pequena que é praticamente imperceptível no paladar. O vinho tinto, ele possui tanino um pouco maior porque devido à sua casca, né, as antocianinas, né, são polifenóis que dá essa adstringência no paladar. Algumas uvas têm mais, algumas uvas têm menos. As brancas, por si só, elas possuem um tanino muito
sutil, é muito leve, tanto que a acidez e refrescância do próprio vinho acabam sobressaindo e escondem essa característica no paladar. Inclusive também porque o vinho branco você toma ele numa temperatura mais fria em comparação com o vinho tinto. Mas, em todo caso, os vinhos brancos eles tendem a não aparentar tanino, mas eles apresentam um maior número de acidez, um maior número de refrescância, um maior número de citricidade, e isso acaba, né, se sobressaindo. Em alguns casos, as pessoas podem acabar confundindo essa acidez com tanino, pois a sensação no paladar é muito parecida, porém tem algumas características bem diferentes. Né? Isso você só começa a reconhecer conforme você vai provando diferentes vinhos brancos, diferentes vinhos tintos, e você vai percebendo que um tem mais tanino que o outro, que uma uva apresenta mais tanino do que outra, e assim sucessivamente. Mas o vinho branco ele dificilmente vai ter um tanino presente em paladar, a não ser que se porventura, por algum acaso, a produção daquele vinho branco tenha sido feita com uma uva tinta e ficou um período pequeno em contato com as cascas, a ponto de não passar a coloração para o vinho. Então você pode até sentir uma acidez um pouquinho mais presente, até ser quase um tanino, mas não se trata do tanino diretamente em si, e sim apenas uma pequena parcela dele. A nossa próxima pergunta é a seguinte: o que é borra? Hum, Algumas pessoas acham que borra só se encontra no café, né? Quando na verdade não. A borra, você vai encontrar ela exclusivamente nos vinhos tintos. Isso por quê? Quando o vinho ele é produzido, ele geralmente tem alguns grandes vinhos, no caso, eles têm um potencial de guarda muito grande. Então, os vinhos eles podem ficar armazenados na garrafa durante um longo período, alguns por 5, 6, 7, até 10, 15 anos. Eu já cheguei a abrir vinhos que tinham uma idade média de 25, beirando 30 anos, e eles estavam ainda perfeitos. Porém, tinha muitas borras dentro do vinho. E aí é necessário utilizar um filtro, passar o vinho por esse filtro para jogar no decanter, né, para que o cliente consiga fazer o aproveitamento de todo o líquido sem a necessidade, né? É um pouquinho desagradável você estar ali com a sua taça de vinho, você vai tomá-la, e você acaba tendo umas borras, uma espécie de areia que se forma dentro do vinho, né? Isso acontece porque os vinhos tintos, eles têm alguns ácidos, têm eles têm alguns componentes dentro dele que quando se juntam, eles se formam uma pedra, eles se solidificam, que é o ácido tartárico e o bitartarato de potássio. Esses dois itens, eles estão presentes aonde? Junto com os taninos, junto ali nas cascas das uvas tintas, que quando eles ficam guardados e parados por muito tempo, eles tendem a se unir e se solidificar. E é aí que começa a formar borras. E muitas pessoas falam, mas a borra não significa que o vinho é bom? Sim e não. A borra, na verdade, ela só indica que o vinho ele está há muito tempo guardado. Agora, se o vinho é bom ou não, aí cabe ao paladar de quem vai consumir. E por fim, para nós terminarmos esse vídeo de hoje, a nossa última dúvida é: qual medida exata para se servir o vinho em taças? Olha, isso é uma pergunta muito bacana, viu? Porque eu já vi gente servir um pouquinho, dois dedos e meio, três, colocar quase que metade da taça, taça cheia. Algumas pessoas acham que servir o vinho em taça é você encher a taça inteira até o topo, né? É claro que isso fica muito deselegante. Não faça isso, por favor. Pense em mim quando eu for fazer isso. Falar, o Antônio falou que não pode servir vinho assim. Não é legal. Não é legal. Então vamos lá. Você vai fazer um jantar na sua casa, você vai chamar seus amigos, você. Ou até mesmo você que é sommelier, e trabalha no restaurante, está começando agora, ou você que é garçom e está começando no serviço de vinho. Então a dica que eu te dou é a seguinte: se você vai fazer um serviço de vinho em taça, eu posso lhe dar duas opções diferentes. Vamos levar em consideração que você está em um restaurante. E você vai servir o vinho lá para o seu cliente, né? Você que é garçom, você que está começando no mundo do vinho, ali é um sommelier agora que está dando ali os seus primeiros passos. Para um serviço de restaurante, o ideal seria de 150 ml dentro da taça, tanto para vinho branco quanto para vinho tinto. Isso porque a quantidade de 150 ml ela tem a quantidade exata de calorias para uma taça, para uma pessoa adulta, e a quantidade de líquido na taça, o vinho ele não vai esquentar tanto, né? Não vai ficar uma quantidade muito grande de vinho na taça, a ponto dela começar a esquentar muito e ficar desagradável para o cliente, e ela é a medida exata para acompanhar uma refeição. Então você pode na hora de fazer o serviço, não que necessariamente você está lá com o dosador e você vai medir os 150 ml. No caso de restaurantes, já tem uma medida, né, um tamanho padrão ali, dependendo do tamanho da taça, né, geralmente eles fazem os treinamentos,
e a pessoa coloca 150 ml, você vai ali naquela altura da taça, você se baseia por ali. Em alguns restaurantes, eles têm um mini decanterzinho, né? Inclusive, acho que eu devo ter um por aqui. Ah, inclusive eu tenho um aqui, ó. Tá bem atrás da câmera. Inclusive eu tenho aqui. É um mini decanterzinho, né? E nele vem a medida de 50, 100, 150, 200, 300, né? Enfim. E aí você faz o serviço do vinho aqui dentro, para chegar na medida, e daqui serve na taça do cliente, né? Agora, se você está fazendo esse serviço na sua casa, né, é diferente. Você está com seus amigos, está com seus familiares, você está num momento mais descontraído. Então você não precisa de tanta formalidade. Claro que para alguns momentos é interessante, principalmente na hora de abrir o vinho, né? Precisa de toda aquela técnica, de todo aquele ritual para você poder fazer a abertura do seu vinho, não acabar danificando ele, para que você tenha todo o serviço impecável. Mas na hora de colocar na taça, aí você é seu amigo, né? Você pode colocar um pouquinho para fazer a prova, pode colocar até um pouco mais para você ser generoso, e aí vai depender muito. Mas procura não encher muito a taça, senão acaba ficando um serviço um pouco deselegante. Até para, mesmo que seja seu amigo, seu parente, né? Não sei. Se você colocar uma quantidade muito grande na taça, vai dar a entender, tipo, ó, bebe aí, né? Porque, poxa, o vinho tá, bebe aí, então não fica muito bacana. Então sempre serve, sentiu dúvida, você pode até pegar a sua taça, ó, vou ter que pegar outra que tá aqui atrás. Você pode pegar lá a sua taça, você conta mais ou menos ali uns 3 dedos, no máximo 4, né? Dependendo da sua taça, se for muito grande, uns 4 dedos, se for muito pequena, né? Um pouquinho mais ou um pouquinho menos, para que fique uma quantidade bem agradável e considerável conforme o seu cliente for degustando o vinho, né? E for tomando. E então, eu acho que todas as dúvidas foram tiradas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar os comentários aqui, né, para que eu consiga fazer mais vídeos para vocês, para ir gerando mais conteúdos. E me fala se você tem alguma outra dúvida, se você que está assistindo esse vídeo já ouviu falar de alguma outra coisa, se você tem alguma outra ideia assim, que você pode aqui compartilhar conosco. E fica com a gente que vai ser muito legal de compartilhar esse momento de vinho. E, para você que ficou até aqui, tem uma mensagem interessantíssima para você. Se você for dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem um link lá dos nossos cursos, né, onde eu preparei algum curso para vocês para entenderem um pouco mais sobre vinho, ficarem mais espertos, mais antenados. E não se esqueça de deixar o seu joinha, não se esqueça de deixar o like aqui e segue a gente no canal. Eu sou Antônio Sommelier e a gente se vê nos próximos vídeos.